E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje temos mais um debate online promovido pela Liga Experimental de Comunicação em parceria com o movimento dos Círculos Populares. O tema de hoje busca retratar o papel da comunicação dentro dos movimentos sociais e mesclar com as experiências do fazer político, os desafios e as possibilidades. E para isso trouxemos três grandes convidados que já vão se apresentar. Temos Benício Pitaguari, youtuber e indígena. Em seguida, Rosa Gonçalves, feminista, que atua na Rádio Comunitária de Independência. E por último, mas não menos importante, uma das nossas parceiras do movimento dos Círculos Populares, Juliana Ojoara, feminista, que ocupa as redes com os círculos. É um prazer estar com todos vocês e a gente está aqui para contribuir. O convidado vai falar, Benício, né? Pode ficar à vontade. Eu posso falar, então. Boa tarde a todos. Eu sou Benício Pitaguari, eu sou liderança indígena jovem aqui na minha aldeia. Faço parte da aldeia Munguba, aqui no município de Pacatuba, no estado do Ceará. Eu sou comunicador indígena, sou youtuber e faço parte da Mídia Índia, que é um coletivo de mídia livrismo indígena, composto por 11 jovens indígenas do Brasil, né, espalhados, tem Centro-Oeste, Norte e Nordeste e outros lugares do Brasil. E a gente tem trabalhado nos últimos anos fazendo comunicação indígena, né, tentando levar para as pessoas um pouco do que acontece na realidade dos povos indígenas, né, do massacre que ainda é ativo, que ainda é vivo hoje e que muitos acreditam que não existe mais, né, e também a quebra de direitos dos povos indígenas e todos os assassinatos, injustiças e todas as coisas que vêm acontecendo, não só com o movimento indígena, mas também com outros movimentos, né? Movimento negro, cigano, LGBT e todos os outros mais que a gente entende hoje como minoria, mas na verdade somos maioria, né? Então estou aqui para agradecer pelo convite e me deixar à disposição para poder participar da melhor forma nesse debate hoje. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Juliana, sou do Movimento Círculos Populares, né? Estamos aqui nessa troca de experiências, né? Estou muito animada com esse debate, porque nós somos um movimento recente, tem quase 2 anos, e a gente está conseguindo também, nesse momento, inclusive no período da pandemia, intensificar o processo de comunicação. E aí essa parceria com a Liga é muito importante, para além do que a Helena colocou, na necessidade da universidade se integrar e contribuir com a comunidade, com os movimentos sociais, mas também nós, enquanto movimento social, né, aprender a entender a comunicação, a importância da comunicação, como a Rosa acabou de colocar, como um direito humano. Tem gente que não tem entendimento disso, né, que a comunicação é o direito humano. Então, assim, é algo novo para a gente, que a gente está começando a entender, e aí, assim, estou aqui mais para aprender do que para falar. Estou muito, assim, agradeço muito a disponibilidade e a atenção dos camaradas Benício e Rosa. Assim, a experiência da rádio eu quero muito ouvir, né, e do Benício também a experiência aí do desafio de ser youtuber e falar sobre a questão indígena, os povos originários, e a resistência na comunicação, né? Então, assim, todos bem-vindos, bem-vindas aqui. É um prazer mesmo estar com vocês, viu? Muito obrigada. Ok, todos já se apresentaram um pouquinho, é uma honra. Repito novamente, a Liga está trazendo vocês e vocês estarem disponíveis para conversar conosco. Agora eu vou lançar a primeira pergunta, e aí essa pergunta ela vai rodar entre vocês três na mesma ordem de apresentação. No caso, quem começou foi a Rosa, aí segundo, terceiro, ok? Aí a gente vai delimitar
assim, 15 minutos para cada, que é para não se estender muito e dar tempo todo mundo falar. Então, a primeira pergunta é: qual o papel da comunicação no movimento que você integra? Por que você decidiu também desenvolver a luta por meio da comunicação? Conseguiu entender, Rosa? Você gostaria que eu repetisse? Rosa está entre nós? Sim, sim. Repete aí só a última, porque acho que é 3 perguntas aí numa só. Não, são só duas. É um pacote Por para que contar a você... experiência. É o papel da comunicação e É, repete aí, por e favor. por que você decidiu também desenvolver a luta por meio da comunicação? Por que você atrelou esses dois meios, a sua luta e a comunicação? Muito bem. Tentar aqui, quer dizer, as respostas a gente vai descobrindo junto, né? Mas vou tentar colocar a partir da experiência, né? Há 23 anos que a gente milita no movimento de comunicação nas rádios comunitárias, na Rádio Comunitária de Independência, porque ela faz 23 anos que ela foi fundada. E junto eu também estou nessa luta há 23 anos. Então, assim, a gente achou a necessidade de criar uma comunicação alternativa no nosso lugar, porque a comunicação ela estava atrelada a um pequeno grupo de pessoas, principalmente alguns políticos, né, que comunicavam o que realmente interessava a vida deles, mais na busca do sensacionalismo, mais na busca dos interesses, né, de uma minoria, e aí a gente sentiu a necessidade, com urgência, de criar uma rádio comunitária que realmente fosse de acordo com os interesses do povo, das comunidades, né? O povo não tinha vez, não tinha voz de estar comunicando aquilo que queriam, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito grande com a igreja, os movimentos SEBs, né? Então, a gente estava numa assembleia paroquial, onde estávamos com mais de 200 representantes de comunidades do campo e da cidade, e a gente começou a discutir essa necessidade de a gente ter, de fato, um instrumento de comunicação que chegasse mais perto das pessoas. Então, a partir daí, a gente começou a construir, né, conhecendo outras experiências que tinha em outros estados de rádio comunitária, como era que funcionava, como era, o que era a lei, o que a lei nos permitia ou não, como era que a gente poderia estar realmente tendo uma comunicação mais popular e mais libertadora, porque era essa nossa linha, tanto da Igreja Católica, que teve assim, uma influência muito positiva na fundação da rádio comunitária. Enfim, então, a partir dessa discussão com o povo, a gente também sentiu a necessidade de estar divulgando tudo aquilo que existe no nosso lugar. Seria na linha dos eventos culturais, seria também a gente estar divulgando as nossas reivindicações, a nossa cultura, que muitas vezes não tinha seu espaço, né, como a capoeira, como o rezado, enfim, todos aqueles grupos, pontos de cultura que nós temos aqui no nosso município, que é muito forte, e a gente queria ter um espaço para a gente poder divulgar e apresentar essas experiências. E também, por exemplo, a gente sabe que a comunicação, o rádio, ele é fundamental na vida do povo. Ele está desde a hora que o povo se acorda de manhã até a hora de dormir, ele está lá, o radinho presente na cozinha, as mulheres fazendo café, escutando rádio. Então, ele além de ser um instrumento de entretenimento, né, porque vem através da música, mas também esse espaço em que está também dando vez e voz ao nosso povo. Então, foi a partir dessa necessidade que a gente sentiu, né, que era importante ter a comunidade aí, a rádio a favor da comunidade. E aí a gente não precisou, assim, fazer esse curso de jornalismo, né? Claro que a gente contou com a experiência de, inclusive, o Pedro Neto, do MST, ele que estava se formando na Universidade Federal do Ceará, estava fazendo curso de jornalismo, ele veio fazer uma experiência e trouxe alguns elementos teóricos para nós. Mas a gente foi aprendendo fazendo, né? Do nosso jeito, da nossa linguagem, o nosso jeito de ser.
Então, a gente fez uma grade de programação muito interessante. Nessa grade, a gente contempla as várias entidades que foram parceiras, né, os movimentos sociais, sindicatos, a igreja, como eu já falei, que teve um papel fundamental. E aí a gente foi unindo tudo, né, fazendo essa parceria e fomos fazendo a comunicação acontecer no dia a dia. Então, assim, ela é muito presente nas manifestações, todas as manifestações que a gente faz, desde o grito dos excluídos, as manifestações que a gente faz contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, os movimentos de rua que a gente faz, a presença nos assentamentos, nas comunidades do interior, enfim, nas ocupações, a rádio sempre está presente. Claro que nós temos 1.001 desafios, né, que é a limitação, porque nós não podemos, nós somos regidos pela lei, né, uma lei altamente ultrapassada, que rege as rádios comunitárias. A gente já travou em uma grande luta para que a gente pudesse, de fato, mudar essa lei, para que pudesse possibilitar uma democracia, uma lei mais acessível à nossa realidade, mas, infelizmente, né, as pessoas os políticos não têm interesse, né, pela política da comunicação, principalmente para o nosso povo. Enfim, então, assim, por que o papel da comunicação é importante? Porque, através do rádio, a gente consegue, além da gente estar trabalhando, levando, assim, uma música de qualidade, porque a gente não segue esse ritmo das rádios comerciais, de tocar qualquer coisa. A gente tem uma seleção de música popular brasileira, que a gente coloca mais, a gente valoriza os nossos artistas locais, né? E, além do mais, é um espaço que a gente está levando as temáticas do dia a dia. Então, nós temos o programa Vida de Mulher, que acontece todos os sábados, já vai estar com mais de 15 anos esse programa no ar, e a gente tem essa preocupação de levar várias pessoas para estar contribuindo, seja através de debates, seja entrevistas, temas relacionados à saúde, à educação, ao meio ambiente, enfim, todas as temáticas que envolvem o nosso povo, que envolvem a nossa realidade, a gente está levando para o rádio, né? E também com essa participação ativa do nosso povo. Então, nós temos a participação da juventude, nós temos o programa Fala Juventude, que acontece todos os sábados, temos o programa ligado aos sindicatos, da qual também coloca, né, toda a sua programação, o que é que eles fazem no dia a dia, o programa do Sindicato dos Servidores, que está lá levando a voz dos servidores na luta pelos seus direitos. Enfim, então nós temos uma grade altamente assim, diversificada, e nessa grade de programação a gente consegue, né, trabalhar todas essas demandas. Então, é fundamental a comunicação, né, principalmente diante da conjuntura que nós temos aí, que é uma comunicação da elite, que não comunica aquilo que o povo quer, aquilo que interessa a vida do nosso povo. Então, não sei se está bem informado. E, assim, a gente trabalha em cima de um plano. No início do ano, a gente faz um plano de ação. Nesse plano, a gente coloca o que a gente vai trabalhar na linha da formação, na linha da comunicação, o que nós temos na linha também da consciência política, né? Nós temos essa preocupação com a consciência política, principalmente da nossa juventude. A gente já conseguiu profissionalizar vários jovens que estão aí no mercado de trabalho, que saíram para outras rádios, até comerciais, mas que levaram o aprendizado da rádio comunitária. Então, ela é assim, fundamental. E em 2012, nós tivemos, devido ao nosso trabalho em questões de gênero, porque nós trabalhamos nessa linha também da equidade, da participação da mulher também, tanto na sua voz como também na luta pela comunicação, nós conseguimos, em 2012, estar contemplada no Prêmio ODM Brasil, da qual fomos selecionadas, porque nós estávamos, e temos um trabalho promovendo a igualdade de gênero, né? Então, nós tivemos aí um prêmio a nível da ONU, né, e Brasil, parceria ONU e Brasil, esse prêmio que classificou a gente como, de fato, nós estávamos
contemplado e contribuindo com as metas, né, da ONU. E aí, assim, além da gente trabalhar essa questão da consciência política, nós temos uma presença forte nas manifestações, né? Nos grandes atos que a gente realiza aqui em Independência. Nós moramos numa região de Crateús, ela é muito forte na luta pela terra, na luta pela igualdade de direitos. Então, a rádio ela sempre está lá, fazendo a cobertura dos eventos, participando. Aí, como eu falei, nós temos toda uma limitação, a questão do transmissor, que ele não vai além de 1 quilômetro, né, a abrangência da rádio comunitária. O financiamento, nós não temos financiamentos públicos, né, para a rádio, a gente vive de apoio cultural, a gente sabe que também é proibida a publicidade comercial fora do local, da localidade, e a gente consegue, né, através dos apoios culturais, da mensalidade do sócio, que é a própria comunidade, das contribuições dos amigos, das pessoas, dos eventos que a gente realiza, né, de vez em quando a gente está realizando um evento para arrecadar financiamento para dar sustentação à emissora. Então, nós temos o maior cuidado para a gente não fugir da nossa filosofia, que é uma rádio que não deve e nem pode ser atrelado, né, aos políticos e nem também ao proselitismo religioso. Quando eu coloquei na minha fala de início que a gente teve uma participação muito importante da igreja, mas, assim, uma igreja que trabalha muito a partir das comunidades, né? Não é a figura do padre, nem das irmãs, das freiras, mas é a própria comunidade, as SEBs, que teve e tem um papel fundamental, tanto assim que tem um espaço na grade para as várias religiões, não só a religião católica, mas as várias religiões que nós temos aqui, eles têm um espaço na sua grade de programação. Então, a gente tenta fazer a comunicação social, uma comunicação mais voltada para a realidade do nosso povo. Acho que eu ultrapassei aí os minutinhos, né? Então, é isso. Muito bom, Rosa, muito obrigada. Agora a gente vai para o Benício, que ele vai agora contar como é que tem sido a experiência com a comunicação nas tribos indígenas. Vai lá, Benício. Tá. Boa tarde novamente para quem entrou depois. Vou tentar ser bem direto, né? Nas respostas eu até anotei aqui. Qual que é o papel da comunicação no movimento, né, em que eu integro e por que eu decidi fazer comunicação. É um combo, né, de perguntas aí já de primeira. Eu acho que para a gente entender o papel da comunicação para o movimento indígena, a gente tem que primeiro entender a forma que o nosso país foi colonizado, né, e também a forma que foram acontecendo essa povoação, né, nesse continente, para a gente poder entender como que a comunicação pode ajudar o movimento indígena hoje, né? A gente não pode tentar ver a razão disso através de um único ponto, mas a gente tem que ver toda a estrutura que está por trás disso. Então, quando iniciaram as primeiras chegadas de colonizadores aqui no Brasil, que no início não era colônia, era uma colônia de extração, então não tinha interesse nenhum em se fazer moradia ou a pessoas morarem aqui, né? Então foi mudado depois a estratégia do Brasil, da forma de ocupação do Brasil. A gente teve primeiro aqui um modo de educação, né? Uma educação que foi instalada aqui, né? O modelo jesuítico, que ela trazia uma homogeneização, né? Um programa de educação que era para, vamos dizer, de uma forma mais fácil de entender, reprogramar os indígenas que estavam aqui, né? Apagar a língua, apagar a cultura, instalar uma religião, instalar toda uma maneira de pensar que não é própria daqui, ou seja, não é nativa brasileira. Então, totalmente incompatível com o que os indígenas viviam, as maneiras de que eles acreditavam, né? As diversas culturas que aqui existiam, né? Hoje a gente tem 305 etnias, mas
a gente tinha muito mais, né? A gente ainda fala 274 línguas, mas tinha muito mais línguas. Então, a gente entender como que a comunicação pode contribuir hoje, a gente precisa entender como que a educação e a comunicação atuou no passado. Então, quando a gente começa a observar vários fatores na história que a comunicação agiu de forma muito bruta, né, de forma muito violenta, principalmente no nazismo, né, quando a gente começa a estudar os movimentos de Hitler, uma das principais coisas que ele fazia era investir em comunicação, né, e barateou o preço dos rádios, da televisão, e também ele financiava a forma de comunicar, né? Então ele passava tudo por rádio para as pessoas começarem a acreditar o que era verdade e o que era mentira. E esse processo não é muito diferente no Brasil. Um exemplo que eu posso citar é que a gente já tem mais de 14 anos que a gente faz o acampamento Terra Livre, que é onde junta mais de 4.000 lideranças na esplanada dos ministérios, lá em Brasília. A gente leva bomba, leva bala de borracha, né? Tem parente que vai para o hospital por gás, que inala gás, ou então que leva tiro, vai preso. Quantas pessoas aqui já ouviram falar do acampamento Terra Livre? Quem está com a câmera ligada, levanta a mão. Quem está com o microfone ligado, faz qualquer coisa. Então, é um exemplo, né, que a gente pode dar de que há mais de 14 anos e ninguém nunca ouviu falar disso, né? Pouquíssimas pessoas ouviram falar disso. Ou seja, só é comunicado o que o governo quer ou o que os grandes empresários querem. Então, o papel da comunicação para os povos indígenas está no sentido que, se nós não informarmos para as pessoas que nós existirmos, não vai ser a mídia convencional que vai fazer isso. Porque o que as pessoas sabem sobre povos indígenas hoje é o que vem no livro de história. E o que vem no livro de história, ou no livro de geografia, não dá nem 2 parágrafos. Eu estudei, eu fiz meu TCC sobre os grafismos indígenas na escola indígena, e dentro da escola indígena aqui no meu povo, o livro de geografia não fala nem 2 parágrafos dos indígenas. E diz que os indígenas habitavam o Brasil. Ou seja, já prega uma história para as crianças que não tem mais índio. Eles moravam aqui, ou seja, não tem mais. Então, a comunicação vem de uma maneira para abrir os olhos do brasileiro para a sua própria história e para a sua própria realidade. Ou seja, a gente está vendo diariamente o que o governo faz e o que o presidente faz, que esse presidente é ruim, mas os outros não eram tão bons assim. É que ele é ruim, muito ruim, mas os outros também não eram muito bons não, né? Os povos indígenas estavam sempre Lula, a gente estava lá no Terra Livre querendo pegar o Lula. A Dilma, a gente nunca passou a mão na cabeça da Dilma, a gente estava lá lutando pelos mesmos direitos de centenas de anos atrás, ou seja, demarcação de terra garantida, sem a terra garantida, a gente não pode garantir vidas indígenas, muito menos a permanência de uma cultura. E tudo isso gira em torno de uma comunicação. Então, hoje a gente está com o coletivo Mídia Índia para tentar modificar essa realidade e trazer para as pessoas, trazer para a sociedade a realidade sobre os povos indígenas. Os povos indígenas que estão lá isolados. A gente lançou um filme que são os indígenas isolados que tem lá na região do Maranhão, na Amazônia Legal, que eles estão cada vez mais sendo afastados para dentro da floresta, porque os madeireiros estão acabando com o seu habitat natural. Mesma coisa acontece lá no povo Tupinambá. Cacique Babau é perseguido por fazendeiros, perseguido por empresários, já sofreu várias tentativas de assassinato, já foi preso, rodou em todos os presídios do Nordeste. Quantas pessoas sabem disso? Ninguém fica sabendo disso. Ou seja, a mídia indígena hoje ela está na importância não só local, né, e nem só nacional, ela ganhou uma importância que é internacional, ou seja, mundial, porque quando a gente fala em aquecimento global,
a gente está falando no planeta todo. E dentro do Brasil é onde a gente tem as maiores reservas de meio ambiente e ainda de mata preservada. E essa mata preservada, sua grande maioria, está dentro dos territórios indígenas. E esses territórios preservados não é por causa do governo, não. A gente está sabendo aí, naquela reunião ministerial, né, que parecia mais uma reunião de bar, né, uma coisa de bar de esquina, que o ministro do Meio Ambiente, dado pelo o governo atual, ele está se lixando para o meio ambiente, muito menos para indígena, né? Numa situação tão delicada quanto a pandemia que a gente está vivendo no mundo, ele quer aproveitar as más notícias e tal, fora do foco da mídia, para passar a boiada, afrouxar a lei ambiental, né? Afrouxar a lei para o garimpo ilegal. Então, se os povos indígenas não lutam para isso, não fazem um sistema de comunicação, um sistema político, né? A gente conseguiu colocar uma deputada indígena, tentou colocar uma vice-presidente indígena e vários outros vereadores indígenas e representantes indígenas dentro da Câmara. Se a gente não se mobiliza, se a gente não faz esse movimento, que é através da comunicação, que a comunicação é uma ferramenta muito importante nesse sentido, a gente vai ser aniquilado. Eles vão conseguir exterminar a gente. Então, a comunicação é uma ferramenta importantíssima de resistência para os povos indígenas, e eu acredito que não só para os povos indígenas, mas para todos os povos que ainda resistem a todas essas injustiças e quebras de direitos que acontecem no Brasil. E eu resolvi fazer comunicação quando eu percebi que hoje qualquer pessoa pode fazer comunicação. E eu já fazia isso sem saber, né? Quando eu ia no Facebook, achava uma notícia importante, compartilhava. Ia no Instagram, via uma notícia importante, compartilhava e dava minha opinião, comentava alguma coisa e compartilhava. Tudo isso é comunicação, né? A gente vai entender que todo esse movimento em massa, quando ele se sistematiza, vira uma espécie de mídia livre. E essa mídia livre, ela é incontrolável. Inclusive, essa mídia livre elegeu esse presidente, né, através das fake news. Então, quando a gente entende o papel da comunicação e a força que ela tem força de eleger representantes, ela tem força de mudar opiniões, ela tem força de mostrar a verdade quando toda uma mídia convencional não mostra a verdade, só mostra o que eles querem mostrar. Então, eu vi que eu podia fazer parte disso, e logo depois, uns 2 anos depois, eu fui convidado a fazer parte da mídia índia e vi que a gente podia se mobilizar e também formar novos jovens e fazer essa rede crescer, né? Então eu percebi a força disso, a força que a comunicação tem, quando eu fui para a COP24 lá na Polônia. Eu fui fazer cobertura pela mídia índia e eu vi o quão os outros países estão preocupados com a situação ambiental no mundo, não só em seu país, mas também em todo o mundo. E para os outros países, o Brasil é uma peça fundamental nisso. Então, eu acho que definitivamente uma das principais ferramentas que a gente pode utilizar hoje como ferramenta de luta, né, dentro dos movimentos sociais, é a comunicação, né? Antes disso, a educação, que ela tem que vir, como a gente fala na aldeia, de semente, né, de berço, a educação. E para uma posterioridade, a comunicação é o que vai fazer essa potência poder ganhar forma e causar transformação. Porque eu acho que sem uma coisa radical que possa mostrar para as pessoas a realidade, a gente não consegue fazer revolução. Muito obrigada, Benícia. Sua fala foi excepcional. Acredito que todos nós estamos com a cabeça fervendo, com muitas perguntas. Você trouxe várias informações que realmente a gente não sabia. E agora, para fechar a roda, a gente vai com a nossa parceira Juliana falar um poucozinho sobre os círculos populares. Vai lá, Juliana.
Oi, gente, boa tarde, né? Mais uma vez. É, como a Raquel falou, somos do movimento Círculos Populares. Temos 2 anos, né, de idade de existência do movimento, enquanto movimento social organizado. E a gente é organizado em 2 territórios aqui em Fortaleza, né, no bairro da Serrinha e no Janguru Sul. A gente atua basicamente com luta por direitos nas periferias, nos territórios em que a gente atua, não só o território geograficamente falando, mas também no sindical, no movimento estudantil, movimento feminista, negritude, enfim. E na base assim mesmo de conquista de direitos sociais, né? Então, desde o primeiro momento que a gente é oficialmente como círculos populares, lá em 2018, no dia 1º do Dia do Trabalhador, 1º de maio, já oficialmente nos lançamos já no Dia do Trabalhador, né, com a nossa simbologia, que aconteceu na Serrinha, o protesto. Já desde então a gente vai atuando por busca por direitos na Serrinha. Então, toda luta nas comunidades é por direitos básicos e na tentativa de mobilização da população através da luta por esse direito, na construção junto das pessoas, em encontros, em rodas, e na ação mesmo, em mutirões, por aquela pauta específica. Então, assim, vários exemplos de luta, tanto no grupo como na Serrinha, como uma coisa mais teoricamente simples, como a conquista por um sinal de pedestre numa rua perto de uma escola, como a que está tendo recentemente no Palmeiras 2, onde nós estamos, de melhoria do local, iluminação pública, enfim, na tentativa assim, de conquista por direitos e através da conquista por direitos junto da população, com a população, e não chegando e dizendo como é que tem que fazer, mas a população que constrói com a gente, trazendo uma consciência política, consciência de classe, né? Consciência de entendimento de que somos a maioria, que somos as pessoas mais prejudicadas nesse sistema, para trazer as pessoas para a luta, na construção do movimento, o crescimento do movimento e o crescimento da luta social em si. E aí a gente constrói a Associação Comunitária na Serrinha, a gente está estabelecendo agora um local de luta e de mobilização no Palmeiras, que a gente está chamando de Comuna Palmeiras, né? Um prédio que a gente está organizando lá e que em breve, depois que passar mais a pandemia, a gente vai conseguir organizar atividades lá. Então, a comunicação ela foi chegar para a gente na necessidade de mobilização também nas redes, porque a mobilização tradicional a gente usava do porta a porta, né, de ir conversar com a Dona Maria, com o seu José, vai ter amanhã uma audiência pública, como no ano passado, quando houve as enchentes, que a barragem do Rio Cocó, em Conjunto Palmeiras, transbordou e a enchente inundou todo o Janguru Sul. Então a gente chegou no porta a porta, vamos participar, vai ter transporte, vamos cobrar do poder público, dos órgãos públicos responsáveis pela explicação e danos morais e materiais pelo que aconteceu. E a panfletagem a gente já utilizava. As redes, a gente há um ano tem uma página no Facebook e um perfil no Instagram, mas muito assim de divulgação, né? E mostrando que as atividades que a gente faz para poder ter um maior alcance, né? E a experiência tem sido muito rica, principalmente nesse período de pandemia, porque a gente, não todos, óbvio, né? A questão concreta da população e dos nossos militantes faz a gente se organizar, a exploração é muito grande, mas a gente conseguiu, de alguma forma, estabelecer um núcleo, uma comissão de comunicação dos círculos populares que não tinha antes. Né? Então, a gente tem 6 ou 7 pessoas ainda, nós somos um movimento pequeno, mas nós temos aí umas 6 ou 7 pessoas que estão na comunicação, que, no momento, a gente, basicamente, administra as páginas nas redes, né? Faz o processo de divulgação das nossas atividades, das nossas lutas. Agora, com a pandemia, a novidade assim, né, para a gente, né, porque já acontecia, já tinha, mas
explodiu as lives, então as atividades de propaganda, de promoção das 2 campanhas de arrecadação que fizemos nos 2 bairros que a gente atua, a gente arrecadou, conseguiu aí distribuir toneladas de alimentos e cestas básicas nos 2 territórios, o processo de divulgação nas redes, através das nossas páginas, dessas 2 campanhas, ajudou muito. E a gente está nesse processo de aprendizagem, e eu já tinha feito o ano passado, assim, para explicar a nossa ligação, né, com a Liga de Comunicação. Ano passado houve um curso de escrita jornalística para articulistas, que foi a Liga de Comunicação quem promoveu. Nos inscrevemos, né, eu coloquei meu nome à disposição. Eu não sou comunicadora, nunca pensei em ser comunicadora no sentido profissional de falar, né? A Rosa acabou de citar, acabou de falar muito bem, a gente acaba aprendendo, e o Benício também, a gente acaba aprendendo na interação nas redes a se comunicar e a comunicar, né? E aí, meio que através desse curso e do fato de eu já ser responsável pela página do movimento antes disso, foi me levando, eu acabei entrando nesse mundo da comunicação, e esse processo de aprendizagem, de integração com a Liga, está ajudando muito o movimento nisso. Inclusive, essa formação, esse encontro agora faz parte disso, né? Desse processo aí que a gente está construindo de estabelecimento e conhecimento, entendimento da importância da comunicação para o movimento. E aí, assim, no geral é isso, a gente tem conseguido, através também do que a gente está descobrindo como lidar com as ferramentas, né, como o audiovisual, por exemplo, que é muito importante. Geralmente a gente usa mais cards e textos pequenos, e mais recentemente tem já usado, através de militantes que constroem o movimento, o audiovisual, né, vídeos, que é muito importante na processo de divulgação das nossas ações, assim. E isso tem aproximado as pessoas da gente, as pessoas têm acompanhado. No Instagram, que é uma rede que é muito popular atualmente, o Facebook perdeu muito essa não perder essa popularidade, né? As pessoas não estão gostando muito mais do Facebook e estão indo mais para o Instagram. Então, nosso Instagram tem um pouco mais de visibilidade. Nós temos também a página da nossa juventude, temos um ciclo de juventude também no Instagram. Então, assim, a gente vai chegando nesse mundo já das tecnologias, da importância das redes sociais. Antes disso, antes de começar o movimento, né, de lançar o movimento, a gente já pensava também, eu vi ideias de jornal, rádio comunitária, que são as ferramentas de comunicação que ainda resistem hoje, como o Rosa mostrou, né, com a rádio de independência, né, comunitária. E aí, assim, a comunicação para a gente também serve na disputa da narrativa, né, para colocar a nosso ponto de vista, nossa visão de mundo, para as pessoas terem acesso e saberem que existe outro mundo a construir. Não é uma... As pessoas dizem que é utopia e gostam de ensinar que utopia é algo impossível de acontecer. Na verdade, utopia é algo que a gente pode construir. E aqui a gente está para mostrar isso, entendeu? Na luta concreta. A gente tem, de forma muito eficaz, com muito sucesso, mostrar como é possível, na luta concreta nas comunidades, promover transformação, promover naquele trabalho pequeno, diário, transformação social, e mostrar para as pessoas que a gente pode, e a gente pode construir junto isso. Isso aí, basta o povo, a população, ela tem noção que a situação está ruim, ela tem noção que as coisas são complicadas para a gente. O que a gente precisa é incentivar a consciência política das pessoas para elas saberem e se mobilizarem, saberem que pode chegar junto e ter fé na luta. O nosso jargão que a gente usa muito era fé na luta, porque a gente vai vencer. Porque é isso, assim. E está muito
evidente agora a necessidade disso, principalmente no momento que a gente está vivendo, no governo totalmente neofascista, escancarado, a reunião que o Benício acabou de citar, que parecia mais, enfim, não sabe nem como descrever aquele vídeo, dizendo que era para matar mesmo, o outro ministro do meio ambiente dizendo que vai passar boiada, as coisas acontecendo, a gente perdido, e, enfim, assim, o nosso movimento está constante transformação e aprendizagem em relação à comunicação, o entendimento da importância da comunicação, o direito à comunicação, a democratização da comunicação. A gente teve a notícia recente que o programa policialesco acabou, né, não vai ser mais transmitido, mas assim tem vários outros que são importantes para a elite, na estigmatização das nossas periferias como locais violentos, como locais racializados, né, no sentido pejorativo, na ajuda de promoção de políticas altamente racistas, altamente preconceituosas e de classe em favor da elite. Então, a disputa ela é grande, é desigual, mas se a gente não entrar na disputa, a gente também não vai ser visto, né? Há exemplo aí do camarada Benício, na luta dos povos originários, que tem séculos, né? Então, é isso. Acho que, para não me estender muito, né? Acho que é isso, assim, no geral. A importância é essa para nós no momento, e a tendência é só a gente melhorar e construir. A gente também acabou de criar um canal no YouTube também, né? O que a gente vai entrando nas vidas e utilizando as ferramentas necessárias para a gente divulgar aí as nossas lutas. Conclui. Valeu, Juliana. Você é 10. Agora a gente terminou a primeira rodada. A gente vai abrir para as perguntas. E além das perguntas, se tiver alguém entre nós no nosso chat que também faz parte de um movimento e queira compartilhar com a gente como é a sua experiência de comunicação, fiquem à vontade, estamos em uma roda de conversa, mas deixem aí os comentários abaixo. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu tenho 2 perguntas. A primeira vai para o Benício, que eu tô assim ainda, ó, passando meio mal, foi incrível. Ele mencionou, né, o fato de que já é conhecido por nós, de que tanto as coisas que é de conhecimento da população são governadas pelos meios de comunicação grandes e pelo governo. E aí você mencionou o mídia Índia, se não me engano. Qual é o alcance que tem, onde vocês funcionam e quais são os mecanismos que vocês utilizam para furar a bolha, fazer com que pessoas de diferentes idades e de diferentes perfis consigam conhecer o trabalho de vocês e ficar sabendo de coisas que o governo não quer que a gente saiba, que é todas as situações que você mencionou. Tá, eu já pergunto. Foi só uma pergunta ou foi mais? Você disse que tinha 2. Eu nem sei, ó, tá aí, eu só fui jogando. Eu acho que foi só uma pergunta grande. Essa é boa. Gente, só um parênteses aqui antes também, participando aqui da roda. Fiquem à vontade para falar, comentar também. Se inscreve aqui no chat que a gente vai pegando. A Raquel tá aí atenta. Então, a Mídia Índia, a gente está atuando hoje nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Twitter. A gente também tem site, mas de essência a gente começou mesmo no Facebook, né? A gente compartilhava muito no Facebook e depois a gente começou a fazer o Instagram. A gente estava só no Facebook, então eu pensei, por que a gente não tem um Instagram ainda? Porque na época o Instagram estava crescendo e eu comecei a ver que o Instagram estava ganhando uma força muito grande, né? Então, tanto que hoje o Facebook a gente ainda utiliza, mas a gente tem menos visualização no Facebook, né? O Facebook está passando a cada vez mais ser menos utilizado e o Instagram está tomando esses públicos, né? Então,
a gente viu que o Instagram estava meio que roubando esses públicos, né? Tipo Snapchat, o Facebook, e meio que o Instagram faz tudo o que ele faz. Então ele está concentrando tudo em um único aplicativo e a gente também, tipo, agora o TikTok está bombando e o Instagram lançou uma ferramenta que faz a mesma coisa que o TikTok. Então o Instagram meio que quer centralizar essas informações, né? Esses públicos. Então, a gente começou a atuar mais no Instagram, né? Com lives, fazendo posts, né? Stories, informativos mesmo sobre o que vem acontecendo, né? Diariamente nos povos indígenas, mas também falando um pouco sobre a cultura, sobre os artistas indígenas, sobre os escritores indígenas, e todos os universos indígenas que existem, e as pessoas, às vezes, por um preconceito, né, ou então a gente tenta quebrar esses paradigmas e mostrar que existem indígenas doutores, existem indígenas médicos, existem indígenas escritores, existem indígenas chefes de cozinha, indígenas deputados, e se Deus quiser, teremos um indígena na presidência. Então, a gente está atuando nessas principais redes sociais, e quem quiser seguir o Mídia Índia, que se não segue, segue agora, né? O Mídia Índia oficial. A gente está no Instagram, hoje a gente tem 94,4 mil seguidores, e a gente está caminhando bem nesse sentido. Então, ultimamente a gente tem feito algumas parcerias com famosos, né? Então, a gente tem vários amigos famosos que estão ajudando nessas divulgações e também nessas campanhas, né, como a Anitta, a cantora Isa, a Maria Gadu, que é quase nossa madrinha, assim, tudo que a gente vai, ela tá lá. A gente tem o Chico César, Paulo Miklos, Alessandra Negrini, Antônio Benício e vários outros artistas que se também fazem parte dessa luta e fazem parte dessas campanhas e ajudam nesse sentido de dar voz aos povos indígenas, né? Então a gente está atuando nessas ferramentas, né? Principalmente o Instagram e o Twitter, mas a gente também tem um site que tem várias coisas disponíveis lá, inclusive trabalhos acadêmicos indígenas, filmes, vídeos, músicas, que tá na bio do Instagram, na Mídia Índia Oficial. Vocês vão lá e sigam, e me sigam também. Tudo, massa. Anitta, oficialmente descancelada, né? Olha aí, muito legal saber a onda de apoiadores do Mídia Índia. Estaremos lá seguindo. Liga, vai já já seguir. Agora uma pergunta para Rosa Gonçalves. Rosa, a senhora mencionou sobre os eventos que a rádio comunitária vem fazendo, né? Que era para ajudar na manutenção da rádio comunitária. Como é que tem acontecido esses eventos no meio desse momento delicado que é a pandemia? Quais foram as alternativas que vocês encontraram para continuar com essa manutenção da rádio? Foi só na ajuda da população? Tá desligado, Rosa, o microfone. E até aproveito aqui esse intervalinho do microfone para, agregando aí a pergunta da Raquel, que sustentabilidade é um problema histórico, né, para os meios de comunicação comunitários. Então, agora a coisa fica mais complexa, de fato. Bom, como nós falamos, né, a rádio comunitária a gente não aprende, não tem assim um livro que nos diz o que é que nós devemos fazer. A gente vai aprendendo a partir daquilo que a gente vai fazendo, e principalmente com os desafios, né? Então, assim, o desafio tem nos ensinado muitas coisas. Uma delas é justamente a gente ter acesso às tecnologias, né? Essa ferramenta que veio aí, e nesse momento da pandemia, ela veio assim na hora certa, porque a gente tinha que continuar o nosso trabalho de comunicação, tinha que continuar fazendo o trabalho de arrecadar também recursos para a gente se sustentar. Então, o que nós decidimos fazer? As lives, né? Que tem sido assim, fundamental para esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, a gente consegue, né, as lives tanto na linha do trabalho mesmo, da luta pelos direitos,
da qual a gente traz para divulgar não só a pandemia em si, né, colocando dados, colocando toda essa situação que a gente está vivendo, de mortes, de números, né, de crescimento das estatísticas, mas a gente também traz para discutir como a pandemia, né, como enfrentar a pandemia, diante da realidade que nós estamos vivendo, né, como as mulheres estão enfrentando, como é que está sendo o cotidiano das pessoas. Então, a gente tenta também abrir para isso, né? Em termos de pandemia, como é que acontece tudo isso na nossa realidade. E, além disso, como é que a gente iria buscar recursos para se sustentar. Então, a gente decidiu fazer algumas lives solidárias, né? Então, realizamos em junho uma live de Arraial, né? O Arraial da Rádio Comunitária, da qual a gente utilizou essa ferramenta, né? Das redes sociais, da tecnologia que nos proporciona nesse momento, que é fundamental, a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Claro que a gente tem muitos jovens que têm acesso a essa tecnologia e a gente envolve todo mundo, envolve a juventude, envolve as pessoas para estar nos ajudando. E agora em julho também, por ocasião da festa do padroeiro, porque é uma das tradições do Ceará maior, é a festa de Senhora Santana, então a gente conseguiu, né, fazer o quê? Já que não as pessoas que moram fora, os familiares, os amigos não puderam vir visitar nesse momento difícil, então a gente resolveu fazer uma live trazendo todo esse momento dos anos anteriores para hoje, né? Embora de forma virtual. Então a gente criou uma live solidária, uma live seresta, que aí as pessoas, e criamos também, né, uma forma de captar recursos para que a gente pudesse se sustentar. Então foi assim bem interessante, nós tivemos mais de 14 mil visualizações, muitas pessoas participando, as pessoas se sentiram aqui, as pessoas que estavam distantes, no Pará, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Norte, enfim, as pessoas daqui, que costumavam todo ano passar o mês de férias aqui, então conseguiram, através da Live Seresta, se situar, se colocar aqui, né, nessa live solidária e, ao mesmo tempo, virtual. Então, são várias formas que a gente encontra. Antes da pandemia, a gente realizava muito eventos culturais de valorização dos artistas. Além da gente trazer os artistas locais, que não são valorizados pela cultura, pela grande mídia, né, pelas grandes festas, pelos clubes que contratam bandas de fora. Então, a gente realiza momentos da qual a gente traz as pessoas, pessoas que tocam violão, pessoas que animam, grupos, né, hip hop, capoeira. Então, as várias culturas que nós temos aqui, a gente cria aqueles eventos, né, nas noites e arrecada recursos, né? Faz a barraquinha de comidas, barraquinhas de vendas de algumas coisas que a gente cria, e aí a gente vai reinventando e fazendo, né, a rádio se sustentar nesse sentido. Ok? Muito massa. Queria ter participado da live Seresta. Perdi. Mas vamos lá. Tem duas perguntas para o Pitaguari. E olha aí. Vamos lá. A primeira pergunta foi do Paulo. Ele queria saber se vocês... Como você vê a estética de comunicação que vocês utilizam? Se vocês preferem adequar-se a uma estética meio pop, né, que é para ser mais popular, que é para alcançar um maior público e a galera aceitar mais de boas, ou vocês investem em uma linguagem comunitária? Aí depois dessa tem outra também do Paulo. Eu respondo logo, depois você faz a outra? Tá bom, vou mandar as duas, né? É bom que responde de uma vez. Uma pergunta principalmente para o povo pitaguari, que também são muito próximos do povo de Enipapo Canindé, que também atuam com a comunicação via turismo comunitário sustentável, mas também se estende aos demais integrantes. Era só um complemento da pergunta, é a mesma pergunta. Ele quer saber qual o tipo de comunicação de vocês. Estilo Enem, bem grande. É uma pergunta grande novamente. Assim, a gente, na Mídia Índia, a gente tem reuniões que a gente meio que organiza como
será esses posts, né? Mas a gente geralmente não trabalha muito nessa questão estética. Às vezes a gente só joga lá, por exemplo, dia tal tem 2 indígenas responsáveis para fazer os cards de notícias que vão chegando a todo momento. Então a gente pega, tem pessoas que ficam olhando as notícias que está saindo sobre povos indígenas, fora as notícias que a gente colhe dos próprios indígenas nos grupos e também de outros indígenas que mandam diretamente para a gente. Então a gente joga a informação no grupo e os indígenas que estão responsáveis no dia fazem aqueles cards e jogam no grupo o card pronto. Então tem uma votação na hora. Ah, tá bom, posta. Não tá bom. Mas geralmente os nossos critérios, principalmente, é visibilidade e a informação, né? Se a informação está sendo passada de uma maneira clara ou se tem alguma coisa errada na foto, ou alguma coisa errada no texto. Então, a gente se ajuda nesse sentido. Um vai correr fazendo a correção ortográfica, outro diz, ó, melhor usar fonte tal, melhor usar uma cor tal. Mas a gente não tem uma preferência estética, no sentido de, tá todo mundo fazendo assim, também vamos fazer. Até porque a gente não tem as ferramentas de comunicação são todas muito novas, então a gente não teria uma maneira tradicional de fazer uma coisa que não é da nossa tradição. Então a gente vai se adequando e vai fazendo essas adequações, né? Vamos se adaptando a isso. Então, mas todos os integrantes são indígenas. Então todos os designs feitos nas nossas páginas são feitos por indígenas. O site foi feito por indígenas. A gente tem designers indígenas, DJs indígenas trabalhando com a gente, cineastas indígenas, jornalistas e também na questão de música, também de, como que fala, traduções, né? Porque às vezes tem algumas coisas em algumas línguas, então a gente busca fazer algumas traduções, mas são posts muito específicos, né? Quando tem alguma coisa para traduzir. Então, a gente não tem a gente não pesquisa sobre isso, sobre posts, quais os posts são mais aceitos ou menos aceitos. Então a gente investe muito na clareza da informação e também nas imagens que a gente utiliza para fazer os posts. E uma coisa que a gente é interessante fazer, que a gente também a gente viu que a gente está tendo uma certa importância quando tentaram hackear a gente. Então teve um dia que tentaram hackear a gente por conta que a gente teve uma turnê, né, da APIB, né, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, articulação, e teve um número muito grande de pessoas com acesso no Instagram da mídia índia, porque estava fazendo stories a todo momento lá na Europa, né, que foi uma turnê na Europa. Então acabou que teve muitas pessoas com acesso, a gente acabou tendo um hacker que hackeou o nosso Instagram e tentou eliminar o Instagram, tentou apagar tudo, mas a gente conseguiu recuperar. E quem hackeou de volta foi um indígena. Então a gente tem hackers indígenas também dentro da equipe, porque às vezes a gente já teve situação de pessoas tentarem hackear o nosso Instagram. Então a gente preza mais pela clareza das informações e pelas fotografias que a gente tenta usar sempre as nossas ou então de indígenas. E também nos horários, né? A gente, por exemplo, se sai mais de uma notícia na mesma hora, a gente tenta ver o nível de importância de cada notícia no sentido de post, né? Se for uma coisa que é cultural, mais informativo sobre algum povo, a gente pode esperar um pouco mais para postar, para às vezes cobrir buraco, para não ficar muito tempo sem post, né? Mas foi uma coisa muito importante. Saiu agora uma decisão no Senado que vai atingir diretamente os povos indígenas. Já posta direto. Então a gente vai medindo esse nível de post. Mas a gente não tem vamos postar assim porque todo mundo está postando e assim talvez a gente seja mais aceito. A gente não tem problema com aceitação. Na verdade, as pessoas que têm problemas por aceitação a indígenas. Eu acho que É isso. Valeu.
Nós temos mais uma pergunta no chat que da nossa participante que acabou de sair, e a pergunta dela era assim, bem aberta, e eu acho melhor deixar para o final, porque ela traz assim, uma questão de perspectiva, futuro, sonhos, e aí eu acho que no finalzinho, para finalizar a nossa roda, vai ficar mais interessante. Então, já que não temos mais nenhuma pergunta, o Transpassando, ninguém do Transpassando vai querer falar sobre a sua experiência, senão a gente vai passar para a próxima rodada, que é a nossa última, e vai ser um pouco mais curta, de 10 minutos para cada, pois já fizemos 1 hora de conversa. Paulo Lima, ele vai falar sobre o Transpassando, pois a palavra é com você, Paulo. Olá, gente, boa tarde. Sadri chegou, tá aí. Sadri tá oscilando, acho que ele tava com problemas de internet, mas tá aí ele agora. Não, então, só dar uma palavrinha, né, aproveitar a oportunidade para marcar a presença do coletivo Transpassando, né, nesse encontro da Liga, né, lembrar que a gente também contou com a honra da Liga convidando a gente para uma live, né, pelo Instagram, e desde então a gente vem aproximando ainda mais esse contato, e para, enfim, falar da honra e da admiração que eu tenho. As meninas eu ainda não a conhecia, né, as outras participantes dessa live, mas o Benício Pitaguari, eu tive a honra de conhecê-lo quando eu ainda era arte educador no Museu da Cultura Cearense, né, onde o Ícaro, inclusive, que está aqui presente também, era o nosso coordenador pedagógico, né? Inclusive Elisandro também, foi lá que a gente se conheceu e tal, e começou a construir a transformação do mundo. Mas para falar dessa admiração que eu tenho por esse trabalho incrível que o Benício faz, né? E depois tive a oportunidade de revê-lo, né? Sempre no anonimato, mas sempre muito, muito respeitosamente e admirosamente acompanhando o trabalho dele na UFC, fazendo pinturas de grafismo, né? O trabalho dele com audiovisual. Ele recentemente também teve nas atividades do Porto Iracema das Artes, com exposição, né? E aí é muito massa ver, né, os povos originários tomando o espaço que já era deles, né, que deveria ser deles há muito tempo, né, há mais de 500 anos, a ponto de a gente começar a se questionar também o quanto as nossas lutas não passam pelas lutas deles também, né? No sentido de que sentido faz, por exemplo, né, pensar qual é o lugar da periferia, da luta da periferia, qual é o lugar da luta do negro, qual é o lugar da luta do LGBT, qual é o lugar da luta da mulher numa sociedade heterocis normativa colonizadora, se não for pelo campo de retomada daquilo que foi negado durante muito tempo, né? Seja o território no campo espacial ou o território no campo cultural, né? E aí, em todos os atravessamentos identitários ou de discussões de existência, né? De possibilidades de existência que esse sistema heterocis normativo colonizador, repito, branco, europeu, impôs para a gente nesse processo de aculturação que eles tentaram engendrar, né, e de certa forma conseguiram, não de forma completa, mas pelo menos criar um certo deslocamento muito sintomático nos povos que moravam ou que aqui diaspuseram, né? Digamos assim, que vieram em diáspora para cá. E aí ver, por exemplo, o movimento da mídia índia, né? O movimento da mídia ninja também, né? O movimento da Liga, né?
posto que quando a gente vê quem constrói esse coletivo, né, universitário da comunicação, são pessoas da periferia, são pessoas não brancas, né, são pessoas mulheres, né, então é muito bacana a gente ver isso, né. O Transpassando, quando ele surge em 2015, ele surge também como uma experiência de comunicar, né, e essa ideia de comunicar como né, como essa raiz da palavra de chegar ao comum, né, de agir em comum, né, para o comum ou com o comum, né, essa ideia da comunicação. E aí a gente vem em 2015 exatamente propondo uma proposta de convivência dentro da universidade, né? Sair da ideia do conhecimento para a ideia da ideia do conhecer para a ideia do conviver, né? Porque o conhecimento se constrói a partir da convivência também. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, né, as epistemologias dos povos originários, né, e por exemplo, ter a experiência de visitar a etnia Genipapo-Canindé, né, e o museu que eles têm, né, da própria história, com a própria narrativa, com o próprio processo de núcleo educativo e de gestão e tudo mais, com um turismo extremamente inovador e potente, revolucionário, a gente começa a perceber que aquilo que o Transpassando vem propondo em 2015, na verdade, tem pé, né, tem raiz nessa luta que os povos originários estão construindo há centenas de anos, né, há séculos. Então, é muito rico, assim, poder ter esse contato, né, poder experimentar esse resgate e construir um futuro novo, se aproximando cada vez mais de lutas tão nobres e tão nossas também, eu diria, né? Nesse sentido de que não tem como ter consciência da luta dos povos originários e não se juntar a elas, não se sentir parte delas, né? Posto que a gente ocupa esse território, né, também, e que a nossa cultura tem raiz, né, na cultura desse povo, né, seja a cultura periférica, seja a cultura dos municípios, dos interiores, né, porque também a gente fala, inclusive, de povos, né, de comunidades que tiveram, de certa forma, sua identidade originária perdida ou usurpada pelo colonizador, né. Então, reencontrar essas comunidades também, né, a etnia Pitaguari, a etnia Tremembé, a etnia Genipapo-Canindé, enfim, todas as 14, se eu não me engano, etnias do Ceará, reencontrar-se também com essa possibilidade de um futuro novo, né? E aí, assim, é só para pontuar mesmo o quão a gente se sente... e aí falo, enquanto Transpassando, inclusive na medida em que recentemente a gente começou um curso, né, a gente ainda não concluiu, está em processo, mas a gente começou um curso com o título voltado para os integrantes do coletivo, com o título Produção Cultural nas Margens, e a gente passa nesse curso exatamente também por esse lugar do qual o lugar da arte, da cultura nos povos originários, né? O quão essa cultura influencia os saberes, os fazeres dos povos periféricos, dos povos, da população marginal, né, marginalizada, melhor dizendo. Enfim, e aí só pontuar realmente assim, o que nessa fala do Benício, né, a gente sente até, apesar dela ter sido a segunda, a gente sente até, refletindo um pouco sobre ela, o quanto ela é síntese, né, de uma luta que se desdobra na luta das duas colegas que falaram também, né? Seja nas pautas de lutas da periferia, seja nas pautas de luta das regiões metropolitanas e dos municípios interioranos, né? Então, assim, é só para colocar mesmo a admiração minha, né, enquanto Paulo, e eu acho que do Transpassando, se eu puder falar enquanto coletivo, de poder fazer parte dessas lutas, de poder se sentir parte dessas lutas de alguma forma, né? E parabenizar os três pelas falas.
Hum, ok, acho que finalizamos aqui. Agora vamos para a próxima pergunta. Obrigada, Paulo, pela sua palavra. Agora a gente vai, como se estendeu um pouco, né? Já estamos 4h30. Vou jogar a pergunta final. E aí vocês dão a opinião de vocês. Vamos começar de novo com aquele mesmo esquema. Rosa fala primeiro, depois Benício e depois a Juliana, sobre as perspectivas de sonho e futuro em relação política. Quais são as perspectivas de vocês dentro desses movimentos? Como é que vocês acham que eles vão prosseguir nessa realidade que a gente está vivendo, né, no governo Bolsonaro e além dele? E na questão da comunicação também. Vamos lá. Comece, Rosa, com você. Ok, Raquel, muito bom, né? Esse momento importante, porque a gente está conseguindo, né, interagir também a partir da experiência, da fala dos outros companheiros, a gente pode também ir ajudando a gente a compreender um pouco essa realidade e conhecer essa experiência tão bonita aí de vocês, do Benício, né, da qual isso é fundamental para que a gente possa também trazer para nossas rádios essa divulgação desse trabalho. Que bom. Bom, eu acho que a gente tem muito sonho, muita perspectiva, que não é a partir do nosso eu, mas é a partir de todo um coletivo, né? Então, enquanto a gente sabe que a comunicação no país, infelizmente, é o quarto poder, né? E que está aí nas mãos, né, privada. Atualmente, rádios e TVs são feitas a políticos, né? E para políticos, enfim, para os empresários. Enquanto está assim, é difícil a gente ter uma grande, como se diz, viver um momento importante, né, na história, porque a gente precisa lutar, a gente precisa construir um novo jeito de ver a comunicação. Então, enquanto a gente sabe que é o quarto poder, né, que está aí nas mãos, né, de empresários, está nas mãos dos políticos, e que, principalmente com esse governo aí, que não quer sequer que o nosso povo tenha vida. O exemplo é aí essa pandemia, da qual ele tem sido um grande genocídio para a morte de milhares e milhares de pessoas. Pois bem, então nós precisamos saber como também mudar o sistema político e econômico do país, né? Então nós precisamos saber que a informação ela não pode ser manipulada, ela não pode estar nas mãos, né, dessa minoria aí que rege o nosso país. E aí nós defendemos o quê? É uma luta que vem de muito tempo, da qual nós defendemos a democratização da comunicação. Enfim, nós defendemos que o nosso povo, que os nossos jornalistas populares, nossos comunicadores, o nosso povo tenha, de fato, acesso a uma comunicação democrática, onde possa ser construída a partir da nossa realidade. Então, nós precisamos lutar aí pelo fim das concessões de rádios e TVs, reorganizar esses meios de comunicação, um novo sistema de comunicação voltado, né, para a realidade do povo brasileiro. E aí isso vai além dessa luta só pela comunicação, mas também perpassa, né, pela luta política. Nós estamos esse ano, ano eleitoral, né, o ano de eleição. Então, nós precisamos mudar também essa realidade política do país. Então, quem são, de fato, os candidatos que estão aí, né? Quem são eles? Estão do lado dos empresários? Estão do lado dos políticos que estão hoje no poder? Né? Então, precisa a gente também mudar o quadro político do país, e esse ano a oportunidade também é essa, para a gente mudar essa realidade, e a partir daí as nossas lutas, nossas bandeiras de luta ser colocadas para que possa ser efetivada em nosso país, né? Então, nós precisamos ter essas duas mãos duplas. Uma, continuar a nossa luta, buscando o nosso espaço dentro dos movimentos da qual a gente atua, e também, nas eleições, tentar colocar pessoas que, de fato, nos representem, né? Pessoas que estão colocando o seu nome,
em nome da luta, em nome da organização, para que a gente possa, junto com eles, né, a gente sabe que o Congresso é quem está aí aprovando e desaprovando as leis, que favorece ou não a população, né? Então, enquanto a gente não mudar também esse quadro político, apesar de que nós já tivemos aí por 13 anos, né, o Partido dos Trabalhadores no poder, que infelizmente nós tivemos toda a oportunidade deles estarem fazendo aí como se diz, dar acesso, né, ao nosso povo, aos trabalhadores, para ter direito a uma comunicação mais livre, mas infelizmente nós não tivemos, né, não ficaram do lado do nosso povo, né, simplesmente ficaram do lado do empresariado. E aí nós precisamos ver quem são, de fato, pessoas comprometidas com a luta do nosso povo, para que a gente possa, junto, né, reorganizar os meios de comunicação, reorganizar a política e a economia do país, para que a gente possa caminhar e nosso sonho ser realidade no cotidiano. E... Cirúrgica. Vamos lá, Benício, você agora. Você pode só refazer a pergunta de novo? Peraí. Aproveitar para agradecer demais a Rosa aqui, gente, que está aí há 20 e tantos anos nessa luta da comunicação, né? Inspira muito. E para falar, chegaram aqui também a Aline, do MST, a Renata, do Andes, do Sindicato dos Jornalistas da DF. Super legal também ver a roda crescendo. Vocês chegaram no finzinho, mas vai ficar gravado e a gente vai colocar, ainda temos falas, e vamos ficar colocando depois também nas nossas redes. É isso, repetindo a pergunta, né, Benício? Foi mal, o microfone deu uma bugada. Se você falar um pouco sobre os seus sonhos e as suas perspectivas de futuro do seu movimento e da sua pessoa, né, como indivíduo dentro desse governo e Bolsonaro, etc., e também nas formas de comunicação. Quais são as suas perspectivas? Tá. Enquanto a sonho, o que acontece dentro do Mídia Índia? A gente tem 11 integrantes, mas cada integrante trabalha com outras coisas, não só comunicação. A comunicação é um elo que está unindo a gente, mas dentro da equipe tem designer, jornalista, cantora, cineasta. Eu sou, por exemplo, eu sou formado em geografia na UFC, sou professor de geografia, e também temos radialistas e outras pessoas, né? Ativistas indígenas da juventude, no caso lá do povo Pataxó, né? Vloggers, né? Como o meu amigo Tucumã. Então a gente tem várias outras ocupações e a gente vai seguindo, caminhando junto. Já nesse sentido, eu pretendo continuar ainda na vida acadêmica, né? Eu vou tentar o mestrado, que eu iria ter tentado esse ano, não consegui por causa da pandemia. Eu estava lá no Acre, em março, aí quando estava lá no Aldeia Runicuim, no meio da floresta amazônica, fiquei lá 4 dias sem nenhum contato, né, de internet, nem nada, e quando a gente saiu, estava um grupo de pesquisadores do Canadá, da Colômbia Britânica, quando a gente saiu da floresta, estava a pandemia instalada e estava tudo fechado, o cartório não funcionava mais e um monte de coisa não funcionava mais e de repente a gente ficou com vários problemas, inclusive para voltar, né? Alguns dos pesquisadores foram pro Peru, lá pro povo Quechua, lá no Cusco, e acabaram ficando presos lá, não conseguiram voltar um mês depois pro país deles. Então eu não consegui fazer o apostilamento de AIA, que eu precisava para alguns documentos para fazer a inscrição no mestrado na Espanha, em Salamanca, mas eu penso fazer o mestrado e o doutorado em antropologia. Eu pretendo estudar fora, e quando eu estiver fora, eu vou ser meio que um contato da mídia índia um articulador da mídia índia fora do Brasil, como já existe outros articuladores fora do Brasil também,
que são apoiadores. Então, eu pretendo continuar na vida acadêmica e progredir nas pesquisas sobre grafismos indígenas. E eu acho que, para posterioridade, a gente pensa na mídia índia em fazer formações para aumentar a rede de apoiadores da mídia índia e a gente ter mais pessoas nesse movimento, né? Então, a gente está articulando na possibilidade de fazer formação para ter mais indígenas no movimento de comunicação na mídia índia. E para aproveitar, deixa que o Paulo falou sobre o Museu Indígena Canidé, amanhã eu vou estar, fazer a propaganda aqui, amanhã eu vou estar participando de um curso sobre museologia indígena, em alusão ao dia 9, né, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu vou estar fazendo parte amanhã do curso que vai passar no YouTube, no canal do Dragão do Mar. E eu queria convidar todo mundo a participar. Vai estar eu, vai estar a Rosa, que é a minha prima, e também liderança aqui. Vai estar o professor Alexandre Gomes, o professor João Paulo Vieira. E inclusive vai estar o pré-A, né, que é o Heraldo Alves, lá do Museu Indígena Genipapo Canidé. E a gente vai fazer esse momento amanhã sobre museus indígenas. E eu queria convidar todo mundo a estar lá junto com a gente. E é isso. Show! Valeu pelo convite. Quem puder estará lá, hein, gente? Marcar presença. Agora, para fechar, né, Juliana? É com você. Você falando sobre suas perspectivas. Vai lá. Pronto, gente. Muito, muito agradecida pelas falas dos companheiros. É muito gratificante mesmo, uma experiência enorme. Nossa perspectiva é de crescimento, movimento, estamos em 2 territórios, então, e continuar nas lutas que a gente vem enfrentando desde antes da pandemia, as lutas que virão, e as problemáticas que estão se aprofundando por causa da pandemia também. Então, no caso da Serrinha, as nossas lutas com as catadoras, a regulamentação da Associação de Catadoras lá da Serrinha, aqui no Janguruçu, a questão da organização comunitária na luta pela estrutura, saneamento básico, da comunidade do Palmeiras 2, grande Janguruçu aqui na luta por reconhecimento, por, enfim, linhas de ônibus que não tem, que não chega, transporte, o próprio saneamento, a questão ambiental aqui no Janguruçu, no Conjunto Palmeiras, em relação ao Rio Cocó, a luta da preservação do Cocó, que muita gente pensa que o Cocó é só aquela área ali por perto do Iguatemi e tudo, mas o Rio Cocó se estende é extenso e passa pela periferia da cidade de Fortaleza também, e a gente sofre bastante uma falta de incentivo e falta enfim, das lutas ambientais aqui no nosso povo. E em relação à comunicação, é isso, o estabelecimento da nossa comissão. A gente é um movimento que está em 2 territórios, tem mais de 60 pessoas, mas a gente tem esse núcleo pequeno de comunicação. E aí é isso, tentando articular as ferramentas antigas de comunicação. A gente eu ainda pessoalmente penso em incentivar no jornal comunitário, aonde a gente estiver também, mas também articulando com essas novas ferramentas que essas que eu citei, inclusive sigo nossas páginas, né, círculos populares e círculos de juventude, né, e é isso, assim, nossas lutas estão todas lá, são muitas disputas travadas entre pessoas que estão nas comunidades para realmente beneficiar os mais ricos, beneficiar, como a Rosa falou, o empresariado. A gente tem uma dificuldade muito grande de mobilização da população desde antes da pandemia, por causa das fake news, enfim, a gente vem procurando também, através da comunicação e através das articulações, articulação com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, da Câmara, enfim, escritórios jurídicos
jurídicos, Frei Tito de Alencar, enfim, vai fazendo articulações em todos os âmbitos, com as outras, os outros movimentos também. A gente tem uma prática muito forte na luta concreta nas comunidades de chamar ou fortalecer outras organizações e outras ações, ou chamar as outras organizações que lutam no nosso campo, no território, para fazer parte das nossas lutas. Então, nas campanhas em que falamos, cerca de várias outras organizações construíram as campanhas com a gente. Na Serrinha foram cerca de 7, no Janguru Sul cerca de 10. A gente tem uma relação, Rosa falou aí da religião enquanto na parte da luta pelos mais pobres, né, como é que eu falo, no compromisso pela transformação social, né, contra o fundamentalismo religioso. A gente tem aqui uma relação muito forte, muito tranquila com a Bethesda na Serrinha, as SEBs no Janguru Sul, nós também, ali no sítio da Pastoral Operária, né, nós também temos uma parceria muito forte lá. Então, assim, em comunhão com as outras organizações, fortalecendo o que tiver que fortalecer com as nossas convergências, formando as lutas, compartilhando as lutas das outras organizações, o que for necessário de compartilhar, de compartilha, as outras organizações compartilham também as nossas ações, e assim, a gente vai crescendo assim, né, porque no fim das contas, a luta pela transformação. A gente vai construindo as convergências e vai tentando trazer a população junto. E aí, assim, a gente coloca à disposição, né, da questão da luta dos indígenas. Eu tenho uma ligação aqui, eu sou associada da Associação de Mulheres em Movimento, que tem uma parceria, uma aproximação muito forte com o povo Tremembé, né? A gente costuma chegar lá, o Pitaguari também, as meninas já foram, eu não pude ir, mas as mulheres já chegaram lá também. Então, convergendo as lutas, como o Paulo colocou, muito importante essa fala, a gente vai conseguir ir falando da questão da utopia, da perspectiva de transformação, no sentido de pé no chão e de olhar assim, no horizonte de transformação social, que a gente consiga realmente, porque a nossa dificuldade de falar com as pessoas, e eu fico meio assim quando a pessoa fala da gente utilizar ou não linguagem comunitária, né, linguagem popular, mas assim, a gente precisa entender que o nosso povo, ele não é, sem tentar ser rude, ele não é burro, assim, ele entende, quando a gente fala, a questão é só a gente conseguir, sabe, trazer aquele sentimento de a pessoa saber que outro mundo é possível, e aí, longe de demagogias, longe de falar de sonhos, de idealismo, entendeu? Mas mais porque quando a gente constrói a luta comunitária, a gente consegue vitórias, as pessoas, como a Helena está falando, aqui, o povo é inteligente, as pessoas não são boas. Quando a gente conversa com as pessoas, no porta a porta, na rua, as pessoas sabem que está difícil, as pessoas sentem na pele que está difícil a situação. Elas sabem. O que falta é a gente conseguir derrubar esse monopólio que a Rosa falou da comunicação, que coloca as pessoas no imobilismo, que coloca as pessoas assim, que as pessoas não se movimentam, como o Rosa Luxemburgo falou, as pessoas não se movimentam, não conseguem sentir as correntes que o prendem e fica assim, né? E quanto mais a gente conseguir não falar para nós mesmos, falar para todo mundo, sem rebaixar o discurso, mas de forma que a gente consiga comunicar, a gente consegue chegar lá. Então, assim, eu agradeço mesmo pela parceria da Liga, pela presença dos dois aqui. Eu vim aqui muito para aprender, muito para o Mídia Índia. Eu segui ano passado, sem saber muito assim de onde é que vinha, né? Alguém compartilhou, eu segui, eu vi, nossa, existe uma página só feita por a questão indígena, eu não sabia, eu segui na hora. Aí, quando eu estou sabendo que o Vinícius está por trás disso também, aí é uma surpresa para mim muito boa. Isso porque apareceu para mim assim, para vocês verem, né? Apareceu para mim assim, mas
foi, apareceu no meu feed e eu segui. E é assim que vai acontecendo, né? As coisas vai chegando para as pessoas e a gente, para além de só ver, a gente também divulga, porque nós todos podemos ser comunicadores, né? A gente não fica só para a gente divulga o que a gente vê, né? Não ficar só para a gente, que legal, seguir, pronto. Não, apareceu aqui, a gente rebola também para quem a gente puder. No WhatsApp, no Instagram, no Twitter, todo buraco que a gente tiver. E é isso, vamos se ajudar, vamos se contribuir na luta para todo mundo. É isso, acho que finalizamos. Helena, quer complementar com alguma coisa, falar algo? Só agradecer, adorei. Espero que a gente possa ter mais rodas como essa, porque acho que colocar essas experiências, né, diferentes em contato vai dando ideias também para todo mundo, né? Acho que a rádio comunitária, por exemplo, tem uma dimensão da presença, do estar junto, conversar todo dia, que é muito diferente da experiência da internet, né? Que já tem outra temporalidade, inclusive. E o Benício traz um lugar no YouTube, né? Que ainda é mais estranho ainda para boa parte dos movimentos progressistas de uma maneira geral. A esquerda, de uma forma geral, está pouquíssimo nesse espaço, que é um espaço que super cresce e que, infelizmente, tem sido bastante ocupado pela direita. Então, acho que essas duas experiências, junto com essa construção que o Ciclo está fazendo, é muito bacana para a gente pensar, né, Juliana, aí nessa nossa parceria, quais serão os desafios, os canais que a gente vai poder construir juntas. E já deixo essa dica também, vamos pesquisar aí, olhar, escutar os programas, ver os vídeos. Desde que eu conversei com o Benício a primeira vez, eu já vi vários e acho muito, muito legais para a gente ir se animando e vendo formatos mesmo, né, de dialogar nesse espaço. Queria só agradecer mesmo a Raquel também, todo mundo que veio. Obrigada, gente. É isso, gente. Valeu. Não tenho nem palavras para agradecer essa troca de conhecimentos de hoje. Foi 10/10. Incrível. Até a nossa próxima formação.